Olá, paz, gente abençoada, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, nossa série Espírito Santo, que está uma bênção. Essa série foi preparada com muito carinho para você, para nós, entendermos qual o potencial que nós temos com o poder do Espírito Santo, nosso ajudador. O Ministério da Graça é cheio do Espírito Santo e precisamos dele. Você que não viu o primeiro vídeo da série, nós estamos deixando aqui, para você um card, tá bom? Aqui, aqui em cima. Aqui, acertei agora, um card para você poder assistir o primeiro vídeo da série, que foi incrível a introdução. Então, se você não assistiu, você assista para você poder ter essa continuidade do aprendizado a respeito do Espírito Santo. Você que está pela primeira vez por aqui, não esqueça de curtir nosso canal, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações para que toda vez que entre o vídeo da série você possa receber um novo vídeo. E isso é muito importante para nós. Esse feedback a respeito de curtir, comentar, compartilhar para o YouTube é uma ferramenta imprescindível para que o canal seja bem sucedido aqui nessa plataforma tão importante de evangelização que é o YouTube, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, e a gente falou um pouquinho no último vídeo que nós não podemos confundir o Espírito Santo com os símbolos do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele está na terceira pessoa porque depois dele não há outro. A Trindade são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendemos no último vídeo que muitas pessoas se abstêm-se de estar com o Espírito Santo por conta de ter medo do pecado contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que justamente o pecado contra o Espírito Santo é a gente não querê-lo, é a gente não recebê-lo, é a gente blasfemar contra ele. Ele foi nos dado. Se nós não quisermos, uma blasfêmia isso, porque Deus, se você virou as costas para Deus, a humanidade virou as costas para Deus, Deus enviou Jesus. A humanidade virou as costas para Jesus, viramos as costas para Jesus, e aí Jesus foi para o Pai, cumpriu a sua missão e deixou o Espírito Santo, e ele está aqui hoje. Se nós virarmos as costas para o Espírito Santo, se nós não recebermos o Espírito Santo, realmente nós vamos morrer, não haverá vida, não haverá eternidade. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado de morte eterna. Por quê? Porque não há outro. Deus Pai já veio, foi, Deus Filho veio, foi, e o Espírito Santo veio, e não haverá outro depois dele. Então entenda isso, é por isso que nós temos que ter relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Há algumas representações que o Espírito Santo traz, a Bíblia traz do Espírito Santo, e que são elementos da nossa natureza, porque Deus sempre tratou com o homem coisas espirituais, às vezes com coisas palpáveis, com coisas naturais, para que o nosso entendimento, que não consegue alcançar o entendimento no nível do nosso Deus, então Deus sempre traz algo que está próximo a nós para a gente poder entender. Eu quero lembrar você que Jesus, quando ele esteve conosco na Terra, eu falo conosco a humanidade, quando ele esteve conosco, ele usou muito as parábolas, e as parábolas eram formas, histórias que didaticamente Jesus contava. As parábolas nunca existiram, o filho pródigo não existiu, o semeador não existiu, mas foram histórias que Jesus didaticamente criou de uma forma lúdica para que a gente pudesse entender o reino de Deus, para que nós pudéssemos entender o que o Pai queria de nós, para ensinar amor, para ensinar zelo. Então foi a forma que Jesus fez para ensinarmos sobre Ele e o Pai. E o Espírito Santo foi deixado alguns símbolos do Espírito Santo para a gente poder entender o que Ele faz em nossas vidas. Através dessa simbologia a gente pode entender que algo físico, o que algo físico representa o Espírito Santo, para nós podermos entender o que ele faz na nossa vida de forma espiritual. Então, um dos símbolos do Espírito Santo que eu trago para você hoje, primeiro são 7, tá? Grava aí que são 7. O primeiro é a água. A água, ela é indispensável para a vida. A gente vê no batismo de Jesus que ali está a água. A pomba, que é um dos símbolos do Espírito Santo, também se apresenta ali. Então há um encontro de simbologia ali, a água
e a pomba. Mas a água, a gente sabe que o ser humano ele não existe, ele não sobrevive, ele sobrevive até um tempo sem alimento, mas sem a água é impossível. E por que um dos símbolos do Espírito Santo é a água? Porque é impossível uma pessoa manter-se viva espiritualmente sem o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem muitas pessoas presas à religiosidade, mas na verdade, se não tiver o Espírito Santo, é insignificante, é morto. Porque o Espírito Santo é o que nos faz subsistir no mundo espiritual. Ele a representação dele como água é para mostrar que a água é o fundamento da vida. Porque a planta não existe sem água, o animal não existe sem água, tudo que faz o ser humano sobreviver depende de água, energia elétrica, a eletricidade depende da água. Para você entender como uma coisa tão simples faz coisas sobrenaturais. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. E eu quero dizer para você que em Joel 2:23 diz que como torrentes de água. Isaías 44:3 diz como rios abundantes em nosso meio. Então, o Espírito Santo, ele é a água que sustenta, ele é a água que mantém toda essa arquitetura espiritual de pé. Então a água é um dos símbolos do Espírito Santo. O segundo símbolo do Espírito Santo, eu quero dizer para você que é o vento. O vento, ele é aquele que sopra e o vento, ele é impossível. Você pode não ver o vento, mas você sente o vento. Então, por isso que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, porque você pode não ver o Espírito Santo, mas uma coisa é certa, quando você recebe a presença do Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, você sente o Espírito Santo. Então, assim como o vento não é visto, mas é sentido, o Espírito Santo, ele também não está disponível para a gente, aos nossos olhos espirituais está o tempo todo vendo ele, mas ele está o tempo todo conosco. Então ele é como o vento. E a gente vê que lá em Gênesis 2:7 fala do Espírito Santo, fala que Deus soprou o seu Espírito, então ele foi como o vento. Ezequiel também 37, do capítulo 7 em diante, diz do vale de ossos secos, quando ele manda o profeta profetizar e aí vem um vento dos 4 cantos da terra. Então isso mostra muito força também, né? O poder do vento, ele é sobrenatural. Na terra hoje, o ser humano ainda não conseguiu, o ser humano consegue controlar várias coisas, mas não consegue controlar o vento. Uma coisa simples, também natural e que não é controlada. E assim também o Espírito Santo nada pode impedi-lo. Quando ele vem, quando você permite, ele vem e ele se faz presente. A gente pode sentir como a gente sente o vento e o vento do Espírito. O terceiro simbolismo é o fogo. A Bíblia diz que, Hebreus 12:29, que Deus é como fogo consumidor. E a gente vê que quando Jesus promete, né, ele promete assim, haverá outro que virá e vos batizará com fogo. Então o Espírito Santo é aquilo que a gente sente arder como fogo, é aquilo que queima nos nossos corações, aquela vontade que a gente tem de estar sempre na presença do Senhor, de estar sempre na igreja, de estar sempre com o irmão, de estar sempre falando de Deus. Isso é o fogo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é esse fogo, essa vontade de estar próxima de Deus. O quarto simbolismo é a pomba. A pomba representa o Espírito Santo, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo é força, é vento que a gente sente, ele também é mansidão. O Espírito Santo é a parte mais sensível de Deus na Trindade, a terceira pessoa da Trindade mais sensível. E por isso que vem mostrando o Espírito Santo como uma pomba. Em Mateus 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22, João 1:32, mostrando a doçura, a amabilidade, a inocência, a paciência, a pureza. O Espírito Santo, ele é assim. E é por isso que ele está conosco, porque ele é tão sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é a parte que nos quebranta, que nos ama, que nos corrige também, mas com a doçura, a brandura, como é a pomba, um animal, um pássaro tão dócil. E é assim que o Espírito Santo ele é educado, ele não entra sem que a gente permita.
ele só entra em nossas vidas com a nossa permissão. Eu sempre falo isso, que o inimigo das nossas almas, ele não pede para entrar, ele não pede licença, mas o Espírito Santo não, ele só entra com a nossa permissão. E isso é o simbolismo da pomba. A pomba é um animal sensível, se você chegar muito perto, talvez ela se assuste. Você tem que ser carinhoso com o Espírito Santo para que ele também se aproxime de você. Então, esse simbolismo eu acho muito lindo do Espírito Santo, porque também quando se sacrificava no período da Velha Aliança, a pomba estava lá como símbolo de pureza, de sacrifício. E o Espírito Santo hoje também traz isso, a pureza. O nosso sacrifício hoje é de louvor a Deus, e esse louvor tem que ser cheio do Espírito Santo. O quinto símbolo do Espírito Santo é o azeite. Em Salmo 133:2 fala óleo precioso. E o azeite, ele vem da azeitona, da oliveira. O azeite, ele teve sempre presente, desde o Velho Testamento, na unção. A unção de reis, a unção de profetas. O azeite sempre esteve ali presente. Hoje, algumas igrejas ainda usam o azeite. Eu gosto muito também pelo simbolismo, não pelo poder. O poder não está no azeite, o poder está no Espírito Santo, mas o azeite, ele representa, ele é um simbolismo do Espírito Santo. Então, às vezes a gente usa na igreja, alguns criticam, mas a gente não está aqui para entrar nesse mérito, mas realmente o azeite, ele é símbolo do Espírito Santo. O azeite, ele servia para tantas coisas e para unção. E hoje a gente precisa ter o Espírito Santo como o nosso azeite, aquele que está, marcado na nossa cabeça, marcado no nosso coração, para que Deus possa fluir em nossas vidas, para que possamos ser separados. Quando um sacerdote ungia alguém com óleo da unção na Velha Aliança, no Velho Testamento, aquilo era uma marca para dizer que aquela pessoa estava separada. Hoje, o símbolo do Espírito Santo, o azeite, ele vem mostrar que nós fomos separados para estar neste tempo, levando, fazendo o ide do Senhor. E Jesus confirmou nessa prática, ordenando que se ungisse com óleo em Marcos, capítulo 6, versículo 13, e também Tiago 5, 14. Depois você vai na sua Bíblia olhando, nós estamos otimizando o tempo, a gente só está te dando a referência bíblica. O sexto símbolo do Espírito Santo é o selo. O selo, ele traz a ideia de possuir, de propriedade. Quando tudo que a gente faz que precisa ser registrado leva um selo. Quando você quer mandar uma carta e ela não pode desviar, a gente bota uma carta registrada e ela é selada. Não é verdade? Quando a gente cria um documento de compra, venda, um casamento, qualquer coisa que precisa realmente aquela assinatura ser reconhecida, a gente vai lá no cartório e recebe um selo, que ali é o reconhecimento de firma, é um selo que é levado ali. Então aquilo ali mostra a veracidade. E o selo, como símbolo do Espírito Santo, ele mostra o quê? A propriedade de Deus sobre a nossa vida. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, por isso que fala do selo. Somos marcados, temos a marca da promessa, somos selados. Como quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos a autenticidade do sangue de Cristo, Filho de Deus, na nossa vida através do batismo com o Espírito Santo. Apocalipse 7, 2, 3 diz que Deus mandará selar os seus para suportarem a grande tribulação e que os selados pelo Espírito Santo não receberão a marca da besta. Então é importante que para a gente sobreviver os finais dos tempos também estejamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse é um simbolismo, mas que precisa acontecer no mundo espiritual. E agora o sétimo símbolo do Espírito Santo, e você deve pensar assim, pastora, mas eu olhei na internet, são 6 símbolos do Espírito Santo, que sétimo símbolo é esse? Onde está esse sétimo símbolo do Espírito Santo? Eu quero dizer que o sétimo símbolo do Espírito Santo, você vai ter que ir ao seu espelho e olhar lá, porque ele vai estar lá. Quando você se olhar no espelho, você vai ver o sétimo símbolo do Espírito Santo. O sétimo símbolo do Espírito Santo é exatamente você. O sétimo símbolo do Espírito Santo sou eu. O sétimo símbolo do Espírito Santo são os templos do Espírito Santo.
São os locais onde o Espírito Santo habita. E onde o Espírito Santo habita? Em nós. Então nós também simbolizamos o Espírito Santo, porque ele habita aqui, ó. Ele precisa habitar em um templo. E esse templo que ele habita não é um templo feito por mãos, mas é o próprio templo criado e formado por Deus. Então, o sétimo símbolo do Espírito Santo somos nós que recebemos ele conosco como nosso ajudador, como nosso professor, como nosso consolador, como aquele que vai estar exortando, edificando, acalmando os nossos corações, consolando. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E o sétimo símbolo é aquele aonde ele habita, o templo do Espírito Santo, que somos eu e você. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só podemos ser testemunhas de Deus e de Jesus Cristo quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus não quer apenas usar a água, Deus não quer apenas usar o vento, o fogo, o azeite, como nós vimos aqui, ou a pomba, para representar o Espírito Santo, mas Deus quer me usar, Deus quer te usar para representá-lo nesse tempo. E o símbolo, eu acho que mais especial do Espírito Santo sou eu e você. Irmãos, que Deus possa nos abençoar. Seja um símbolo do Espírito Santo e esteja no próximo vídeo, na próxima série Espírito Santo, onde nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Beijos abençoados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.